Segundo ano, tudo bem? Na aula passada, vocês responderam um questionário lá no Google Forms sobre agronegócio. Na aula de hoje, vocês vão fazer uma leitura e análise de texto das páginas 53 e 54. O tema é o tema 4, o Brasil e a economia global, mercados internacionais. Vou pedir para você estar aí numerando os parágrafos para mim. Para compreender a participação do Brasil no contexto internacional, na atual fase da globalização, é necessário reconhecer que, se por um lado a globalização traz as vantagens de um mundo interconectado, com maior acesso a produtos, serviços e tecnologias das informações, por outro tem sido bastante criticada por aumentar as desigualdades sociais, o desemprego, o crime organizado e a degradação ambiental, entre outros fenômenos. Tais fatores estão diretamente relacionados às disputas comerciais enfrentadas entre países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em vias de desenvolvimento. Neste primeiro parágrafo, vou pedir para vocês grifarem para mim globalização e grifarem para mim mundo interconectado. Parágrafo 2. A partir da implantação do Plano Real, a queda da inflação, redução do déficit, a abertura comercial, o setor de informática mais liberal, as negociações da dívida, privatizações e o Tratado de Assunção que criou o Mercosul em 91, viabilizaram as condições necessárias para o Brasil passar a fazer parte mais efetivamente do mercado internacional. Nesse parágrafo, grifa para mim aí Plano Real, queda da inflação, redução do déficit, abertura comercial e mercado internacional. Parágrafo 3. O Brasil saiu de uma balança deficitária, passando a ter superávites constantes e aumentando os investimentos estrangeiros. O volume das transações comerciais cresceu significativamente. Neste contexto, a evolução econômica fica mais favorável, aumentando os incentivos em pesquisas e novas tecnologias, com produtos melhorados pelas demandas do mercado. Grifa para mim neste parágrafo balança deficitária, superávites. Esses conceitos, balança, superávites e déficit, eu vou explicar para vocês a parte conceitual. Vamos lá? Balança comercial. A balança comercial é a relação de tudo que um país exporta e importa. Ela contabiliza os valores de tudo o que um país vende e compra. É um importante indicador para análise econômica e desenvolvimento e serve de parâmetro de comparação entre diferentes nações. A balança comercial é um importante instrumento de análise porque por meio dela nós podemos conhecer o potencial produtivo que cada país tem. Importação e exportação. Os países não produzem tudo aquilo de que necessitam. Para resolver esse problema, existe o comércio entre as nações. Como cada país não consegue produzir tudo aquilo que ele precisa, o que ele tem que fazer? Ele tem que comprar. Então ele vende aquilo que ele produz bem e compra aquilo que ele não produz bem. Daí surge a importação e a exportação. Importação é quando um país compra mercadorias ou produtos originados em outro país. Exemplo, o Brasil compra equipamentos eletrônicos dos Estados Unidos. Exportação é a saída de um produto ou mercadoria de um país para o outro. Exemplo, o Brasil vende soja para a Europa. Da balança comercial surgem dois conceitos importantes, superávit e déficit. Eles vão ser o resultado da relação da balança comercial. Superávit é o termo que define o saldo positivo da balança comercial. Nesse caso, as exportações de um país superaram as importações, ou seja, no período de apuração entrou mais dinheiro no país do que saiu. Então o superávit, ele nada mais é do que o saldo positivo da balança comercial. O que isso significa? Significa que o país ele vendeu mais e comprou menos. Entrou mais dinheiro do que saiu. Déficit é o termo que define o saldo negativo da balança comercial. Nesse caso, as importações superaram as exportações, ou seja, o país comprou mais do que vendeu no período estabelecido.
O déficit, ele é o saldo negativo da balança comercial. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o país comprou mais e vendeu menos. Ou seja, entrou menos dinheiro e saiu mais. Existe ainda uma terceira situação chamada de equilíbrio comercial. Neste caso, o montante referente às exportações é equivalente ao montante das importações. Então existe uma terceira situação, e essa terceira situação ela é de equilíbrio comercial. O que isso significa? Que o país ele vendeu e comprou no mesmo tanto. A mesma quantidade de dinheiro que saiu, ela entrou. Para vocês entenderem melhor esses conceitos, eu montei uma tabela no Excel. Balança comercial. Então está aqui, país 1, 2 e 3, exportação, venda, importação, compra, saldo, situação e classificação. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um país vendeu em mercadorias 10 mil reais e ele comprou 5 mil em mercadorias. O saldo dele ficou sendo de 5 mil positivo. Então, ele vendeu 10 mil em mercadorias e comprou 5 mil em mercadorias. Ele ficou com um saldo de 5 mil. E esse saldo é um saldo positivo de 5 mil. Positivo. E como que é classificado o saldo positivo? Ele é classificado como superávit. Vamos lá para o segundo exemplo. Vamos supor que agora é o contrário. Ele vendeu 5 mil em mercadorias e acabou comprando 10 mil. Então ele recebeu 5, gastou 10. O saldo dele é menos 5 mil. E ele ficou com saldo negativo. E o saldo negativo, como nós vimos, ele é classificado como déficit. E ainda existe uma terceira situação. Vamos supor que o país ele vendeu 5 mil mercadorias, ele comprou 5 mil mercadorias, o saldo dele não ficou sendo nem positivo nem negativo, zerou. Isso daí, então a balança ela ficou equilibrada. Isso é chamado de equilíbrio comercial. Que é a terceira situação que pode aparecer numa balança comercial. E até agora eu estava falando de balança comercial, superávit e déficit. Só que o que isso significa em outras palavras? Quais são as consequências de tudo isso que eu falei? Então a balança comercial, superávit e déficit são mais do que conceitos aí da geografia econômica. Eles estão ligados às nossas vidas, à economia do país, ao trabalho e também aos estudos. Superávit, o que acontece com as nossas vidas quando ocorre superávit na balança comercial? Significa que o país ele está produzindo, ele está investindo, ele está ganhando dinheiro, gerando emprego, enfim, ele está se desenvolvendo. E quando ocorre o déficit, o que vai acontecer com as pessoas, com a sociedade daquele país? Significa que o país não está produzindo. Ele não está vendendo, ele não está investindo, não está ganhando dinheiro e nem gerando emprego. Ele está desempregando. E por fim ele não está se desenvolvendo. Então a balança comercial ela acarreta consequências para a sociedade. Se for o saldo positivo ou superávit, vai acontecer alguma coisa. E se for o déficit, vai acontecer outra. Esse então foi o conteúdo da aula de hoje. Até a próxima aula e até mais.